Estamos numa série incrível, maravilhosa, intitulada De Frente com Jesus. Você que está chegando hoje, você que não sabe do que é que está se tratando, eu estou deixando aqui alguns minutinhos para a gente poder fazer uma reflexão à luz de histórias, à luz de narrativas, de encontros que o Senhor Jesus teve com algumas pessoas e as mais diferentes possíveis, em situações mais diversas que a gente possa imaginar. Dentro dessas histórias, eu estou tentando olhar, ver o que é que tem por trás, ver o que é que, sabe? Talvez algum aspecto cultural nas entrelinhas de pano de fundo que eu possa trazer e possa clarear sua mente, ajudar na sua interpretação. Depois disso, eu tento extrair aqui pelo menos uma característica que está muito presente no texto para a gente poder refletir. Pegando aqui uma definição, trazendo aqui como é que o mundo tem enxergado isso, como é que é isso à luz da palavra de Deus, se tem algum conceito, alguma exemplificação positiva na palavra de Deus, e dessa forma eu finalizo trazendo uma palavra direta aqui às pessoas que estão nos ouvindo, no caso, a você, tá bom? Quem lembra o que nós vimos no domingo passado, ou seja, na última pregação? A Ana Paula está dando aqui boa noite a todos, boa noite para você, Ana Paula. Ana Paula, será que você sabe qual foi a minha última pregação? Qual foi o tema aí da minha última fala, no caso, no domingo aqui que passou, né? Alguém lembra? Alguém ajuda a Ana Paula aí? Será que vocês sabem? Olha só, a Ana Paula acertou e rápida no gatilho. Amigo demais, né? Gente, que texto, que história, né? Eu falei para vocês que é uma história que a Tiziana também, ó, de frente com Jesus, amigo demais. Aí ela foi completa, né? A Micaela também, amigo demais. Ó, Ana Paula, ponto de exclamação, amigo demais, né? De um homem paralítico, né? Talvez paraplégico ou tetraplégico, mas sem dúvida sem os movimentos das pernas. Um homem que foi levado por, no mínimo, 4 amigos até a presença de Jesus, e lá ele encontrou tanto o perdão de seus pecados quanto o movimento das suas pernas. Então foi um tempo muito legal, né? Um tempo muito bacana. Ainda que o clima fosse de amizade, havia também, dentro desse grande clima, uma pitada de incredulidade da parte dos falsos mestres, dos mestres da lei, que ainda que fossem educados e religiosos, não tinham um coração crente no Senhor Jesus Cristo. Não acreditavam que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus e tinha todas as prerrogativas também que o Pai possuía. Então isso é importante, tá bom? Dona Celina também contribuindo aqui, falando amigo demais, referente à nossa última mensagem. E hoje, minha gente, hoje o que é que nós vamos falar, né? Eu sempre faço uma pergunta. Quem sabe? Foi-se embora meu esboço, aguarda aí, viu? Peguei. E a almofada caiu. Vixe, a produção aqui, ô produção, me ajuda aí, né? Então, gente, o que é que acontece? Eu mando aí o recado para vocês e vocês olham o link, né? Já aí com o nome da pregação, no caso, o nome da live de hoje. Vocês viram? Vocês estão cientes aí do que é que eu vou falar? Então, quem já tiver acesso, já coloca aí rapidinho, porque esse é o assunto que iremos tratar. Digo que é um assunto, para mim, não sei para você, para mim complicadinho, cheio de detalhes aqui que eu particularmente gostaria de saber muito mais do que eu sei hoje. Mas entre... Opa, aqui ó, a Tiziana, muito bom, Tiziana, muito bom, preocupada demais. Então, já estou dando uma dica aí, né? Preocupada. É uma mulher na história, é um personagem feminino que queremos tratar aqui essa noite, se Deus assim me permitir. Então vamos lá. Eu não sou assim, eu gosto de saber muito mais desse texto do que eu sei hoje, né? Tem muita coisinha que eu acho que poderia ser explorada, o tempo não me permite e também a minha falta de intelectualidade para com esse texto também não me permite. Mas eu tenho alguma coisa. Eu gostaria de, com amor e humildade, compartilhar aquilo que eu sei com vocês, aquilo que Deus tem me ensinado por meio desse texto. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero ir para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Isaac, não deixa a Natália dormir, já dá uma cutucada nela aí, que eu vi ela bocejando aí, então eu vi que ela está com sono, então dá uma cutucada nela aí. Natália não dorme não, Natália. Lucas 10, versículo 38, vamos lá, Lucas 10, 38, é uma passagem muito legal, eu vou ler do versículo 38 até o versículo de número 42. Então atente aí, ó,
Chegou a hora de você botar o celular no silencioso, tirar o vibrar, colocar a opção não perturbe, foco, atenção total, tá bom? Vamos lá. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Tá bom? Povo querido, povo amado, olha que texto, que história interessante, tá bom? O texto, basicamente, aqui eu dividi em 3 fases. Na nossa história aqui eu quero destacar 3 fases nesse texto. A primeira é exatamente o início, onde Jesus chega num povoado que nós sabemos, é o povoado de Betânia. Povoado ali onde ele tem pelo menos 3 amigos muito especiais, tá bom? Um dos amigos não está sendo descrito aqui nesse texto, mas no caso é Marta, Maria e o seu irmão, o irmão das duas, Lázaro, tá bom? Aquele mesmo Lázaro lá que Jesus ressuscita dos mortos mandando tirar a pedra, né? Tá bom? Então, esse é o povoado de Betânia. Não pode ser esquecido o fato de que Jesus não andava sozinho. Ele sempre estava acompanhado. Quem, de fato, estava acompanhando Jesus? Quem estava ali seguindo os passos, né? Caminhando conforme as pegadas do Mestre? Os seus alunos, os seus discípulos, que num tempo aproximadamente de 3 anos, se tornaram amigos de Jesus Cristo. Ele mesmo falou sobre essa relação dele com os seus discípulos, né? Amizade. Ele é amigo dos seus discípulos. Então, o Senhor Jesus, ele ensina enquanto caminha, ele ensina no meio do caminho, ele ensina usando situações de verdade, pessoas com problemas de verdade, e os alunos estão ali, ó, olhando para como Jesus olha para as pessoas, fala, se comunica, se relaciona, ouvindo de Jesus a pregação dele, a sua fala, alguma explicação pessoal, ouvindo o que Jesus fala para as pessoas e experimentando ali de pertinho todas as experiências com Jesus. Se Jesus estava no mar, eles estavam também. Se estava no meio da noite, eles estavam com Jesus também. Então, é importante perceber essa conexão. Os discípulos estão muito perto de Jesus. Não esquece esse detalhe, tá bom? Muitas pessoas dizem, talvez até de boa vontade, dizem que são discípulos ou discípulas de Jesus Cristo. Mas uma das coisas importantes que caracterizam a identidade de um discípulo é a proximidade que ele tem com o seu mestre. Muitos dizem ser discípulos, mas nem todos andam com Jesus. Então quero fazer uma pergunta já para você. Você se considera um discípulo? Intero aqui uma segunda pergunta. Você tem aprendido a caminhar com Jesus pela fé, por obediência amorosa? Você tem experimentado isso na sua vida? Como tem sido? Faço ainda uma outra pergunta. Será que esse seu caminhar ao longo do tempo tem se tornado mais íntimo, mais emocionante, mais afetuoso? Será que você tem progredido? Eu olho para a minha vida e ainda falta muita coisa para aprender, muita coisa para caminhar, muita coisa para exercer aqui nessa minha vida, que é pequena, né? Ela é muito pequena a nossa vida. A gente está aqui hoje, a gente acorda e os filhos já estão grandes, casados, formados, trabalhando. Então a gente tem que aproveitar. Ao longo desse tempo, ainda que eu tenha muita coisa para aprender, eu consigo ver um progresso. E graças a Deus, não só eu vejo esse progresso na minha vida, mas os que estão próximos a mim, principalmente a minha esposa, tem visto o quanto que eu tenho crescido. E o mérito é de quem? O mérito é único e exclusivamente de Jesus Cristo. Porque é Ele que trata o caráter, Ele que muda a nossa vida, é Ele que chega até onde a gente está.
e bota a nossa vida de cabeça para baixo, né? Na verdade, a nossa vida estava de cabeça para baixo e ele põe a nossa vida no devido lugar. Então, ele está muito bem acompanhado aqui com os seus discípulos. E ele chega numa casa ali para se hospedar, como uma espécie de pousada, né, de hotel. E Jesus não fazia uso, né, desses cantos chiques, mas ele usava e ensinava os seus discípulos a fazerem o mesmo uso que ele fazia. Pessoas que estavam a fim de ouvi-lo. Pessoas que estavam com o coração disposto a ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tinha para ensinar. Então, ele chega na casa, a casa de Marta. Se coloque, por favor, no lugar de Marta, tá bom? Não vamos pintar Marta aqui como nenhum tipo de vilã. Não é esse o caso, né? Nos textos aqui, poucos são tidos como vilões, né? Na verdade, um ou dois até agora, mas no mais, a maioria são pessoas que estão dispostas aqui, ou pelo menos sinceras de coração. Sinceras de coração. Isso não significa que todos aqui tiveram suas vidas mudadas por Jesus, mas há uma proximidade aqui muito amistosa dessas pessoas para com o Mestre. Portanto, se ponha no lugar de Marta. Receber Jesus era receber quantas pessoas? Faça as contas aí. Quantos discípulos? 11 mais um traidor, né? 12 discípulos, 11 e um traidor. Com Jesus, 13. Com Marta, 14. Com Maria, 15. E se o irmão dela, Lázaro, estivesse no meio, 16 pessoas. Então, você estaria recebendo 16 pessoas na sua casa. Será, hein? Pois é. Então, o que acontece aqui, nessa cena, é que a próxima cena, na verdade, é que Jesus, Betânia, casa de Marta, uma ruma de gente. Segunda cena é uma cena interessante, no mínimo aqui digna de nossa atenção. Maria está assentada aos pés de Jesus Cristo, sentada, ouvindo a palavra de Deus. Olha só, deixa eu destacar aqui esse primeiro ponto. Ela estava sentada. Há muitos significados aqui, muitos significados não, há muitas implicações aqui. Primeiro, a casa é cheia de gente, portanto, muito trabalho, né? É de se esperar que houvesse muito trabalho. O fato dela estar sentada, muitas vezes traz aqui a cena para quem está vendo que ela não está fazendo nada, não é isso? Conta-se uma história, eu acho que eu ouvi essa história até com o reverendo Augusto de Nicodemos Lopes. Ele diz de um pastor, né? É interessante isso. De um pastor que estava lá na roça, morava na zona rural, aquela igrejinha lá na roça e tal. Então, de manhãzinha, cedinho, ele estava lá na varanda, sentado, lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, e aí chega um dos irmãos da igreja, passa por ele e fala: "Ô pastor, tá de folga", né? E o irmão indo para a roça, com a enxada aqui no ombro, né? "Ó pastor, bom dia, tá de folga?" E o pastor: "Não, estou trabalhando", né? E o pastor lendo, anotando, escrevendo, lendo sua Bíblia de estudos. E aí, no outro dia, cedinho de manhã, o pastor lendo, escrevendo, anotando, sublinhando na sua grande Bíblia de estudo, o irmãozinho passa com a enxada no ombro. "Bom dia, pastor, tá de folga?" "Não, estou trabalhando." E aí chega no sábado, o pastor, né, o irmão sentado ali, aí o pastor passa ali, né, com a enxada no ombro, diz: "Bom dia, pastor, tá trabalhando?" Aí o pastor: "Não, estou de folga", né? Essa é uma história para mostrar que existem trabalhos que, ao serem vistos assim de longe, parece que a pessoa não está fazendo nada. Mas é apenas aparente o não fazer nada. Então, estar sentado aos pés de Cristo, num rebuliço só, já estava passando algum tipo de informação. E aí, estar sentado aos pés de Cristo também tem outra implicação. Meus queridos, estudiosos, historiadores, vão falar o seguinte, que quando os rabinos, quando os mestres estavam lendo e ensinando, principalmente ensinando ali a palavra de Deus, né? Dizem que eles liam em pé e se sentavam para ensinar. Então, o fato de as pessoas estarem sentadas aos pés de Cristo tinha uma representação também para aquela cultura. Mostrava ali que Jesus estava
tendo uma discípula, né, como uma de suas alunas, como uma daquelas que estavam compondo o seu corpo de alunos ali. Isso também chama atenção, porque naquela época as mulheres não eram valorizadas como hoje são. Né? Naquela época a cultura era muito mais rígida para com as mulheres. Então rabinos não falavam, não ensinavam, não perdiam tempo com as mulheres, apenas para os homens. O que Jesus está fazendo? Jesus está valorizando aquilo que naquela época não era valorizado, mostrando que diante de Deus todos nós somos a imagem do Senhor. E sim, tanto o homem quanto a mulher podem sim ser exemplos para os senhores. Olha, se você vê aí, por exemplo, algumas religiões. Vou falar logo, né? Posso perder a ética aqui, você vai ficar ofendidinho, não? Então vamos lá. Você olha na televisão aquelas grandes mesquitas muçulmanas. Quem está lá ajoelhado orando? É uma ruma de homem. Existe ali uma valorização exagerada para com o homem, em detrimento ali de uma desvalorização também exagerada para com as mulheres. O cristianismo, portanto, abole esse tipo de diferença. Então nós temos ali mulheres sendo discípulas e amigas de Jesus Cristo, tendo inclusive algumas mulheres de poder, algumas mulheres de posse, sendo discípulas e ajudando financeiramente o ministério de Jesus e também dos discípulos. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Olha só, Jesus, de alguma forma, ainda que financeiramente apenas, mas dependendo de mulheres. Isso é incrível. Então, Maria está ali assentada aos pés de Cristo. O que é que ela estava fazendo? Ela estava ouvindo a palavra do Senhor. Gente, não se enganem. Jesus não perdia tempo. Toda hora, todo lugar, era momento ali para que ele pudesse falar da palavra do Senhor. Lembrem-se que o centro, o cerne, o miolo, o que havia de principal em todos os discursos de Jesus, sejam discursos na sinagoga, discursos ao ar livre, ou ensinamentos para uma pequena multidão, ou mesmo na casa, o centro era o reino de Deus. Ou seja, de boas notícias de que pecadores como eu e você, por meio da obra dele, do Senhor Jesus, podem sim compor, fazer parte do reino de Deus, um reino que virá um dia em glória e de modo triunfante. Ela estava ouvindo, assentada. Jesus não perdia tempo, toda hora era hora, todo lugar era lugar para ele pregar a palavra de Deus, né? Maria sentada ouvindo, Marta ocupada, chateada, de um lado para outro, com a preocupação do tamanho do mundo. Como é que eu vou alimentar? Talvez. Como é que eu vou alimentar tanta gente? Não é todo dia que você recebe Jesus em sua própria casa. Então vou fazer um banquete. Vou fazer uma coisa aqui, Masterchef, né? Inclusive Masterchef aí tá com a nova temporada aí, né? Fazendo um jabá aí. Então, o que é que tem a ver, né, Natália? Pastor aleatório, né? Então, uma preocupação em tratar Jesus bem, em servir Jesus da melhor forma possível. E óbvio, ela ali fazendo um trabalho normal, naquela época ali natural, né, tranquilo, ela está fazendo esse tipo de atividade. O que soa de estranho aqui, tanto para Marta quanto para aqueles que estavam acompanhando essa cena, era o fato de Maria estar ali, entende? Porque o de se esperar era que Maria estivesse ajudando Marta. E então isso preocupa o coração de Marta ao ponto que ela fica tão chateada, pra cá, pra lá, agoniada. Talvez aqui se fosse na nossa terra, né? Ei, Maria, mulher, vem cá me ajudar. Vou já, mulher. Só um momentinho aqui. Só. Mulher, eu falei 5 vezes pra ti. Só, vou já, né? Esse vou já causa tanto ódio nas mães. Tanto ódio, né? Os mais velhos já receberam muita cabada de vassoura por causa do vou já, né? Eu mesmo já recebi. Vou já, mãe. Toma a vassourada. Ai, né? Quem nunca passou por isso aí é porque não é velho. Não é velho porque as mães de hoje aí nem cabo de vassoura tem em casa, né? Só os cabos de rodo. Então, olha só que coisa mais interessante. E o rodo é ferro. É mais complicado aí, viu? Então, olha o que é interessante. Marta chega indignada, chateada, e fala assim para o Senhor Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o meu serviço? Olha só, a irmã dela, Maria,
taxada aqui pela sua irmã Marta como uma irresponsável. Talvez até como uma preguiçosa, como aquela que está enrolando. Será que o senhor não está vendo um negócio desse, não? Tem um arrumo de coisa para fazer, o senhor não está vendo, não? Aí ela faz, diz-lhe que me ajude. Ela faz um pedido para Jesus. Pede aí, Senhor, para ela me ajudar. Manda para que ela venha aqui me ajudar, que eu estou atolada de coisa, eu estou muito ocupada com muitas situações. Só que Jesus responde Marta de uma forma muito interessante. Quando nós lemos Marta, Marta, isso aqui é o sinônimo da compaixão que Jesus está revelando no seu trato carinhoso com Marta. Quando ele fala com Marta, ele revela o que há por trás, o que há no seu coração, no coração de Marta, no caso. E o que é que estava no coração de Marta? Jesus fala que ela estava muito preocupada e inquieta. Ou seja, talvez até a inquietude possa ser vista aos olhos, né, percebida visivelmente. Mas é preocupação. Preocupação é coisa do coração. E às vezes você disfarça muito bem, mas outras vezes não, né? É umas coçadeiras aqui, né? Uma batida na perna aqui, um trimelique nos pés, um andar para cá e para lá, uma respiração mais funda, um olhar mais carregado, uma expressão mais pesada, uma suadeira na testa. Tudo isso às vezes pode ser percebido como uma preocupação, que é algo que acontece no coração, mas vez por outra se revela em nossas atitudes, se revela no nosso comportamento. Jesus fala sobre essa questão aqui. Você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. E parece que a ideia que Jesus está dizendo assim, olha, não precisa fazer uma coisa tão chique para mim. Não precisa fazer o melhor banquete da sua vida para mim e para os meus discípulos. Não precisa disso tudo, não. Parece que Jesus está querendo passar uma mensagem ali para Marta. Não precisa dessa festa de arromba. Eu sou uma pessoa simples. Talvez essa seja a informação que Jesus estivesse dando ali para Marta. E ele aponta para uma necessidade, ou seja, a maior necessidade de todas, que deveria ser tida como prioridade para Marta. Ele fala o seguinte, olha, todavia apenas uma é necessária, né? Ou poucas coisas são necessárias. E o que é necessário? Talvez aí, mais uma vez, eu dando aqui o spoiler, né? Simplicidade, né? Uma vida de simplicidade. Jesus não carece de tanto, né? Talvez o mais importante até ela já tivesse dado a atenção à casa dela para Jesus Cristo. Tudo isso já fosse mais do que suficiente. Então, havia ali uma coisa necessária. O que é necessário? O que é necessário? E aí ele fala de Maria. Maria escolheu a boa parte. Talvez na sua Bíblia seja Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, né? Olha que coisa interessante. Jesus nega o pedido de Marta. Marta, Jesus manda ela vir aqui me ajudar e Jesus não faz isso. Nega esse pedido. E Jesus responde com compaixão, revela a preocupação e a inquietude e mostra que existe uma boa escolha. E uma vez que essa boa escolha ela é escolhida como opção, ela também se torna imperdível. Ninguém pode tirar, né? E esta não lhe será tirada. O que é que Jesus está falando? Vou tentar falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Me aguarde aí. Eu, de primeira, quero destacar aqui três coisas. De primeira, tá certo? Rapidinho. Quero destacar três coisas aqui importantes que eu vejo no texto. Ainda que não seja a característica principal que eu queira refletir com vocês. Eu vejo uma receptividade de Marta que nós devemos imitar. Por isso que eu falei que Marta não é a vilã aqui. Preste atenção. Marta não é a vilã. Existe uma receptividade que é louvável, que deve ser elogiada. Ela receber Jesus em casa, receber os que estavam com Jesus, isso é importante, viu? Receber Jesus é receber o pacote completo. Presta atenção nisso aí. Não dá para você receber Jesus e deixar os discípulos dele de fora. Não dá, meu amigo. Não dá para você. Presta atenção. Uma vez que você recebe a Cristo pela fé, presta atenção. Você vai também precisar receber
a família de Jesus, os irmãos de Jesus pela fé. O que ele disse, naqueles que creem em mim, são minhas mães, meus irmãos, minhas irmãs. Então os discípulos, amigos, irmãos, família de Jesus, também deveriam ser recebidos. Logo, já deixo a dica para você, não dá para você dizer que ama Jesus se você não ama a igreja dele. Se liga nisso aí. Não dá para você dizer que ama Jesus Cristo e ter ódio de crente. Preste atenção nisso aí. Talvez você seja frustrado com os fakes, né? Os falsos. Aqueles que se dizem com a boca cristãos, mas negam com o seu modo de viver. É verdade, esses aí queimam o filme mesmo. Mas você é responsável, viu? Se liga aí, você é responsável. Quer receber Jesus? Recebe o pacote completo, porque ele vem com os discípulos. Por isso que João fala que se você não ama o seu irmão, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama o seu irmão, se você odeia o seu irmão, você ainda está nas trevas. É isso que ele diz em 1 João, tá bom? Esquece disso não. Uma segunda coisa que eu vejo nesse texto é a atenção. Maria dá uma atenção para Jesus e também essa atenção ela é digna de louvor. Até que ponto a gente está sendo atento para com Jesus, para com os seus ensinos? Até que ponto? Gente, aos que não estão acostumados com a leitura da Bíblia, no início, dá sono, viu? No início dá sono. No início a concentração ó, vai lá para o beleléu. Você que tem problema de vista, me lembro aqui da irmã Rosa Sampaio. Irmã Rosa, um cheiro para você. Irmã Rosa já com a visão meio baqueada, pediu aí uns 2, 3 anos atrás, pastor, dá para o senhor comprar uma Bíblia para mim de letra grande? Eu fui atrás, comprei uma letra com a Bíblia esta grande, é quase meio palmo de letra assim, ó. Ela leu, a Bíblia também é desse tamanho, né? Feliz da vida, porque o olho dela estava conseguindo acompanhar. Então já deixa a dica aí para você. Pastor, não consigo ler porque a letra é pequena. Tem Bíblia de letra esta grande, então leia. Pastor, sou ruim de leitura, sou analfabeto, não tem problema, tem Bíblia em áudio. Qualquer celularzinho, smartphone, dá para você baixar um aplicativo. Até a Tiziana me perguntou sobre esse aplicativo, eu indiquei para ela o aplicativo, ela escuta, está estudando a Bíblia, Flávio está escutando a Bíblia. Então é importante. Qual o nível de atenção você tem dado para Jesus? Fica a dica aí para você dar a sua atenção. E a terceira coisa que eu vejo também nesse texto é a adoração. Assentado aos pés, prostrado, é um sinônimo de adoração ao Senhor. E a adoração, ela pode ser feita de muitas formas, por meio da atenção, por meio da devoção, por meio de uma reflexão na palavra, na atitude, na obra de Jesus, até mesmo pela música, a gente pode adorar a Deus, cantar, né? Eu falei para vocês que enquanto eu ensaiava domingo, aquela música, O Amigo, do Sérgio Lopes, que eu cantei, eu chorei litros, chorei que desidratei. Porque às vezes a gente pode ter uma experiência subjetiva de canção, de poetizar para Deus e lembrar e mexer com a nossa mente, com a nossa imaginação, com as nossas lembranças. E dessa forma o nosso coração emotivo, emocionado, está ali conectado com Jesus Cristo. É uma forma de adoração. Podemos adorar a Deus ouvindo um sermão, orando. Muitas formas nós podemos adorar a Deus. Agora é importante que se adore. Muitos estão colocando a esperança, a expectativa em pessoas que não são dignas como o Senhor. O Senhor é exclusivista. Tem que ser nele. Você não precisa de degrau. Até porque a obra de Jesus Cristo é a obra de um perfeito mediador. Então, quando você for orar, você, o pastor Miguel é gente boa, homem santo, homem de Deus. Antes de dormir eu vou orar ao pastor para ele interceder por mim. Você pode orar direto para Deus, meu filho. Tá bom? Eu posso interceder por você, mas eu não sou digno da sua oração. Tem que orar direto a Deus. Mas se o pastor morrer, piorou. Porque se eu morrer, nem lhe ouvir eu posso lhe ouvir. Tá bom? Nem ouvir eu consigo. Então peça direto para Deus. Não, mas o fulano é gente boa. Não estou dizendo que fulano não é gente boa. Eu estou dizendo que Jesus Cristo veio para rasgar o véu do templo e para nos trazer intimidade e conexão com o Senhor. Tinha lá no templo uma cortina que um homem
Uma vez por ano, que é o sumo sacerdote, podia entrar e oferecer sacrifício. Uma vez por ano. Quando Jesus morre, o véu é ali rompido, né, rasgado de alto a baixo, mostrando que agora todo mundo que crê em Jesus tem livre acesso a Deus. Esquece disso não, tá bom? Não ponha suas expectativas, suas esperanças, suas orações em outra pessoa, a não ser no Senhor, porque você pode contar com Jesus, que é homem como você foi, sem pecado. E tão divino quanto o Pai é, sendo aí uma perfeita mediação. Ele é a ponte que nos liga até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Qual a característica aqui que eu quero destacar para vocês? Já está claro, né? A característica que eu quero destacar para vocês é a preocupação. Meus queridos, preocupação, o nome já diz, é estar ocupado antes da ocupação. É você viver ali num tipo de ansiedade, numa inquietude. É quando você começa a se preocupar com coisas que nem sequer aconteceram. Ou com coisas que não estão debaixo ali do seu domínio. E acaba que a preocupação, ela não é uma virtude, tá bom? Ela não é uma virtude. A pergunta que eu faço é, a preocupação é certa ou é errada? Vou dar a resposta daqui a pouquinho, tá bom? O mundo, meus, de modo geral, anda ocupado demais, né? Muitos afazeres, é um mundo ansioso, um mundo ali cheio de aflições, pessoas com dificuldade de dormir e etc. Um mundo preocupado. Nos preocupamos com as contas, nos preocupamos com o próximo mês, com a saúde dos nossos filhos. Tem tanta coisa para nos preocupar, mas sabe qual é o problema? A preocupação, ela é um dreno, sabe? Ela drena a nossa atenção, a nossa vitalidade. Acaba que a gente vai perdendo o brilho da vida com coisas que nem sequer aconteceram. Com coisas que às vezes não estão nem debaixo da nossa autoridade, debaixo do nosso domínio. E acaba que a preocupação ela começa a nos murchar. Murcha a força, murcha o desempenho, murcha a atenção e começa a trazer coisas para nós que são campos férteis para o pecado, tá bom? Estresse é um deles. A pessoa preocupada, ela vai ficar estressada. E quando você está estressada, você manda os outros para aquele canto, você dá um cotoco no trânsito, né? Você esculhamba as pessoas, distrata o maridinho lindo. Não é indireta para ninguém, viu? Não é indireta para ninguém. Mas quando você está estressada, minha filha, você distrata o maridinho, viu? 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 Distrata os filhos, distrata a irmã. Eita, tô dando dica demais, minha gente. Pois é, Marta estava distratando ali a irmã. Quando você fica estressado, preocupado, você acaba perdendo a vitalidade, a força, o brilho no olhar, o sorriso fácil, né? Será que a preocupação te ajuda a louvar mais a Deus? Você nem louva porque você nem consegue nem se concentrar no louvor, consegue nem se concentrar no que está sendo cantado, sabe por quê? Porque você está pensando em outra coisa. A preocupação é uma ladra. A preocupação, ela rouba o nosso coração de Deus. Triste, triste, tá bom? Agora, deixa-me falar uma coisa. Quais aqui mais frutos que a preocupação traz? Eu quero destacar pelo menos um. Além da distração, a preocupação nos traz ansiedade. A ansiedade tem a ver com medo. A Vivi estava lendo um livro lindo que eu tenho. Que ela tem, né? Micaela, tu já acabou de ler o livro, Micaela? Tu tá enrolando também? Cadê o... Acho que tá com o Isaac. Devolva-me, devolva. Isaac, devolva-me. Então, olha só, o livro é Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul David Tripp. E a Vivi estava lendo esse livro, um livro que eu já li tem 10 anos, e a Vivi falou assim que ansiedade é quando você quer tomar o lugar de Deus. Existe o nosso canto, existem as coisas que cabem a nós, e existem as coisas que cabem só a Deus. A ansiedade é quando eu quero roubar as coisas de Deus. Por exemplo, o amanhã pertence a quem? A Deus.
Quando eu quero roubar o amanhã de Deus, eu me torno ansioso. E a ansiedade não faz ninguém alegre, feliz, pleno, não ajuda ninguém a estar tratando os outros bem. Até porque o miserável não consegue nem dormir, acorda todo tenso aqui, ó. Alguns têm disenteria, por causa do estresse, da ansiedade, da preocupação, né? Dor de cabeça. Qual o benefício da preocupação? Te lasca. Te lasca. A preocupação lasca a sua vida. E, acima de tudo, te leva para mais longe de Deus. Porque o ansioso e o preocupado não são pessoas que oram, que leem a Bíblia, que se sentem insatisfeitas no Senhor. São pessoas que querem controlar as coisas que não podem controlar. Querem tomar o lugar de Deus. Cuidado, ansioso. Ansiedade é pecado? É errado, sim, porque nos faz querer tomar algo que não é nosso. Deixa eu dar aqui um exemplo. Dois exemplos em uma pessoa só. Pedro, o cabra agoniado, meu Deus. Tem uma história que o Apolo gosta, que quando eles estão ali numa tempestade, né? Tempestade ali terrível, né? Sabe o que acontece? Jesus está dormindo e um dos discípulos chega: Senhor, não te importa que pereçamos? Então Jesus manda o mar se acalmar e o mar se aquieta. Mas também no mar, eu gosto dessa história, Jesus está ali caminhando pela superfície do mar e Pedro vai até ele. Senhor, se for tu mesmo, manda eu ir até aí que eu vou andando, né? Pedro é uma figuraça. E ele vai, e anda. Aí ele começa a olhar, sentir o vento, olhar ali para as ondas medonhas, gigantescas, o dobro dele, ele começa a afundar. E ele começa a se desesperar: Senhor, salva-me! E Jesus fala: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você olhou para aquilo que não é para olhar? Né? Olha, esse é Pedro. Agora deixa eu dar um segundo exemplo. Tempos depois, Pedro, muito mais íntimo do Senhor, habitado pelo Espírito Santo, em Atos, isso nos é contado em Atos, é preso e a sentença de morte dele vai ser no outro dia. O que é que ele faz? De um lado de um soldado, de outro, preso, sabendo que vai morrer no outro dia. Sabe o que é que esse Pedro faz? Ele dorme. Olha o tamanho da preocupação de Pedro. Ele dorme. Cara, que progresso. É isso que eu falo. Você tem progredido no seu caminhar com Deus? Pedro progrediu. Depois de anos, Pedro estava ali, ó. Ei, mas vai morrer amanhã. Beleza, vou morrer amanhã, beleza. Deixa eu só dormir aqui. Né? Cara, tranquilo. Se morrer, tá com o Senhor. E se viver, vai viver para o Senhor. A morte de Pedro seria lucro, mas se ficasse vivo, a vida dele seria para Jesus. Viver para ele é Cristo, da mesma forma que para Paulo também o era. Então pensa nisso, olha que legal. Eu quero finalizar aqui a minha fala deixando aqui uma mensagem, uma palavra direta aqui aos preocupados. Preocupado e preocupado, você que está me acompanhando até aqui, você que é agoniado, estressadozinho, bichinho, né? Ou homem bruto, ou então você, mulher, que é estressado, não sabe se aquietar, tem que estar fazendo alguma coisa. Pense num princípio que você precisa tomar na sua vida, no seu coração. O princípio da receptividade, tá bom? A sua receptividade até aqui tem sido ótima e eu quero começar a te agradecer, te elogiar por isso. Você que recebeu o link, você que está me acompanhando até aqui, você que não dormiu, não trocou de canal, né? Você está sendo receptivo. Elogio para você, ó, você está de parabéns. Agora eu quero que você não fique aqui nessa zona confortável que se limita a apenas ser um bom receptivo, uma boa pessoa receptiva. Eu queria que você fizesse mais do que isso, tá bom? Eu quero que você também cuide das suas muitas tarefas. Todos nós, muitos de nós, pelo menos muitos de nós, né? Temos muitas tarefas. Eu, por exemplo, quando eu casei, eu trabalhava o dia inteiro, a Milka também trabalhava o dia inteiro, eu ia para o seminário à noite, né? Já era formado, aí já estava fazendo um seminário, ia para o seminário à noite, a minha aula começava 10 para 7 e eu ficava até 10 horas no seminário. Saía de lá, pegava um ônibus, ia até em casa, chegava moído. A Milka também chegava moída, tinha algumas coisas ali para fazer, uma janta, uma garrafa para encher, uma louça, às vezes assistir um filme, curtir com a gata, e aí
cansado, muita coisa para fazer. Diante de uma rotina dessa, sabe o que é que geralmente fica por último? Sabe o que é que geralmente somos tentados a deixar sempre para depois? A nossa atenção exclusiva para com o Senhor. Trabalhar é importante. Estudar é importante. Cuidar de casa é importante. Agora tem algo mais importante do que tudo isso. E aí eu quero fazer uma diferença, né? O que é importante e o que é muito importante, ou melhor, o que é importante e o que é essencial. O que é que sem aquilo você não pode viver. Eu digo para vocês, não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Jesus, de fato, é a pessoa mais importante. Ele é o essencial das nossas vidas. Deixa eu voltar para o texto. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Qual a melhor parte? Eu não vou nem perguntar qual é a melhor parte. Eu vou perguntar quem é a melhor parte da vida. É Jesus. É o nosso contato com Jesus. É a nossa relação de fé e de amor com Jesus Cristo. E uma vez que você tem esse tipo de relação, uma relação marcada por fé, uma relação amorosa, uma relação marcada de arrependimento, né? Arrependimento de pecado e um amor intenso e crescente por Jesus Cristo, cara, quem pode roubar isso de você? Quando as situações adversas vierem, você vai orar, vai aguentar, vai matar no peito ou então jogar para a cruz. Vai chorar, talvez, sim, vai chorar. Chorar não é problema, Jesus também chorou. O problema é quando você chora pelo motivo errado e chora diante da pessoa errada. Devemos chorar pelas coisas certas diante das pessoas certas, diante do Senhor, diante dos seus discípulos. Então, pensa comigo sobre isso. Jesus é essencial. O seu relacionamento com Jesus é o mais importante em toda a sua vida. Não esqueça também que antes de querer servir a Jesus, você precisa ser servido por Ele. Já pensou num negócio desse? Vou repetir. Antes de você querer servir a Jesus, você precisa ser servido por Ele. Ele diz que não veio para ser servido, Ele veio para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. É uma passagem lindíssima, profunda demais. Qual o serviço que Jesus prestou à minha vida? Ele prestou um serviço na minha vida no qual eu jamais poderia executar, jamais poderia fazer. Ele deu a sua vida por mim. Esse é o maior serviço que Jesus pode fazer. Entregar voluntariamente a sua vida em favor dos seus eleitos. Então, como você pode deixar Jesus servir a você? Você precisa crer e aceitar que o sacrifício dele foi e continua sendo suficientes para que você possa ter perdão de pecado, para que você possa ter uma nova vida, para que você possa ter a salvação, uma vida eterna com Deus, uma purificação dos seus pecados, uma guinada total, completa no seu caminhar. Jesus fez o que eu jamais poderia fazer, porque eu sou um pecador miserável, ele não é. E além de eu ser um pecador miserável, ele toma os meus pecados e põe na conta dele. E põe toda a justiça dele na minha conta. Ele fez isso quando de fato, meu Deus, quando de fato o dom da fé é dado na minha vida. O dom da fé é presenteado no meu viver. Quando o meu coração recebe esse presente do alto, que é a fé que salva, essa capacidade de se confiar em Cristo, né, de todo o coração. Pensa sobre isso. Muitos estão querendo impressionar a Deus com as suas obras, às vezes com o seu dinheiro. Ah, porque eu estou dando dinheiro para a igreja. Rapaz, a igreja precisa, não vou mentir não, ela precisa. Mas será que esse dinheiro não é um dinheiro que está vindo de um coração que não foi tocado pelo Senhor? Não foi servido por Jesus? Pense, por favor, eu te peço humildemente, pense, por favor, sobre essa questão. Quem está servindo quem? Você está tentando servir a Jesus ou Jesus já te serviu em primeiro lugar? Marta estava querendo servir a Jesus, mas Maria estava deixando Jesus servi-la. Naquela ocasião, Jesus estava servindo a Maria através da pregação. Eu estou tentando servir vocês aqui por meio dessa live, por meio dessa pregação aqui, por meio desse sermão, tá bom?
Uma outra coisa que eu quero também dar de palavra a você, preocupado ou preocupada, é que quem escolhe a melhor parte, escolhe bem. Quem escolhe Jesus, escolheu a melhor, teve de fato a melhor escolha de sua vida. A pergunta que eu faço é: até quando, meu filho, até quando, minha filha, você vai ficar sendo só uma pessoa receptiva, que gosta da live, que gosta, quando vai abrir a igreja daqui em poucos dias, em nome de Jesus, vai visitar a nossa igreja, vai ser bem-vindo, bem-vinda, né? Mas é mais do que isso. Tem que ser mais do que isso, né? Você precisa escolher Jesus. E uma vez que você escolhe Jesus Cristo, nada nem ninguém podem tirá-lo. Esquece não. Por favor, não esqueça. Jesus é a nossa maior prioridade. Eu me lembro de uma vez que um casal de empresários, né, nunca tínhamos visto na vida, pediram para que eu fosse, por intermédio de uma pessoa conhecida, ir lá no novo empreendimento deles, né, para que eu pudesse orar com eles e orar por aquele empreendimento. Eles não eram da nossa igreja, nunca nem os vi, mas fui. Uma grande oportunidade de eu falar a palavra de Deus. Me receberam muito bem. E eu li um texto muito importante, onde Jesus fala para todos aqueles que estavam ouvindo que deve-se buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, tanto comer, beber, vestir, morar, essas coisas serão acrescentadas. De modo que o discípulo de Jesus só passa fome se quiser. O discípulo de Jesus só passa sede se quiser. O discípulo de Jesus só anda com roupa repetida, ou com roupa pereba, né? Ou só anda nu melhor, se quiser. Na verdade, nem deve querer. E só dorme na praça se quiser dar um de Bruno e Marrone, viu? Já falei isso inúmeras vezes, já até uma piada sem graça, mas eu continuo dizendo. O crente só dorme na praça se quiser dar um de Bruno e Marrone. Não esqueça disso. Jesus acrescenta. Agora é importante que você dê prioridade a ele. E aí eu faço o desafio. O que ou quem tem sido a sua prioridade? Porque se a sua prioridade não for Jesus, eu digo para você sem medo, você ainda não escolheu a melhor parte. Portanto, deixe de ser preocupado com muitas coisas e comece a priorizar o andar com Jesus Cristo. Não dá para você andar fisicamente com Ele hoje, mas dá para você ouvir a palavra dEle. Dá para você orar a Ele, falar com Ele. Dá para você compartilhar aquilo que você tem aprendido com outras pessoas. Dá para você fazer pergunta, refletir, escrever, estudar mais e aprender sobre Jesus Cristo. Não esquece disso não, tá bom? A preocupação quer nos roubar de Jesus. E se você for um preocupado demais, provavelmente você deixará passar a melhor parte ou a melhor pessoa de toda a sua vida. Não perca essa oportunidade. Amém? Eu quero aqui fazer uma oração e cantar com vocês, tá bom? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito bom te ouvir. Que o Senhor em tudo seja glorificado e faz com que cada um guarde essa palavra no seu coração. Por favor, oro, crendo que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus.